No auge de seu poder, o Império Romano controlava vastos territórios desde a Escócia até a Armênia, e o mar Mediterrâneo era, basicamente, seu lago interno. Os romanos alcançaram esse poder graças a uma máquina militar extremamente bem organizada, aos seus invencíveis legionários. Após a queda de Roma, a Europa precisou de mais de 1000 anos para alcançar o nível de preparo, disciplina e treinamento tático dos legionários romanos. Nos livros de história, muita atenção é dada às vitórias e derrotas do exército romano, às biografias de seus comandantes, mas claramente não o suficiente à vida cotidiana e ao dia a dia do legionário comum. Neste vídeo, vou contar como viviam e treinavam os legionários romanos, o que comiam, como recebiam cuidados médicos e como passavam seu tempo livre. Junto com vocês, vamos tentar olhar para o serviço militar romano pelos olhos dos soldados comuns, graças aos quais surgiu um dos maiores impérios da história. Meu nome é Semion e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar! Como era organizada a legião romana à continuação? Inicialmente, o exército romano tinha o caráter de uma milícia, que se reunia durante a guerra. Cada clã romano fornecia uma centena de infantaria e uma dezena de cavaleiros. No século VI a.C., surgiu em Roma o serviço militar obrigatório para os cidadãos, e todos os obrigados ao serviço militar foram divididos em categorias de acordo com o tamanho de seus bens pessoais. Os cidadãos mais ricos tinham que possuir um conjunto completo de armas e armaduras. Eles geralmente eram colocados nas primeiras fileiras da falange, enquanto os mais pobres formavam as tropas auxiliares, que durante a batalha ficavam fora da formação. Na época da República Inicial, os romanos abandonaram a falange ultrapassada e dividiram as legiões em manípulos, centúrias, ou seja, centenas, e decúrias, ou seja, dezenas, que em muitos aspectos lembravam os atuais grupos, pelotões e companhias. A formação de combate da legião consistia em 3 linhas, e em cada uma delas havia 10 manípulos. Na primeira linha estavam os soldados jovens, os hastati. Na segunda, os príncipes, guerreiros em pleno vigor. E na terceira, os veteranos experientes, os triari. Mas mesmo essa estrutura estava longe do ideal. Os legionários eram convocados para o serviço durante a guerra, e após o fim dela, geralmente eram dispensados para voltar para casa. Conseguir coesão dentro das unidades com esse sistema era quase impossível. A confusão adicional era causada pela divisão dos soldados em hastados, príncipes e triários, cada um com tarefas e equipamentos diferentes. Além disso, o moral do exército romano estava baixo. Os cidadãos abastados não tinham vontade de abandonar seus bens e a vida confortável para ir lutar em algum lugar. Tudo mudou com a reforma de Caio Mário, político e comandante talentoso, na virada entre o primeiro e o segundo século a.C. Pode-se dizer que foi exatamente essa reforma que transformou as legiões em um instrumento de guerra perfeito. Caio Mário permitiu o recrutamento de cidadãos sem posses para o exército e deixou de dissolver as legiões após cada guerra. Os tipos de legionários foram abolidos, permitindo equipar todos de forma unificada e simplificando o comando em combate. A estrutura do exército também mudou. Os manípulos ficaram no passado. Agora, a legião era composta por 10 coortes, cada uma com 10 centúrias. A centúria, por sua vez, era composta por 100 soldados de infantaria e dividida em 10 grupos de 10 que viviam, comiam e treinavam juntos. Isso aproximava muito os soldados e elevava o moral do exército. Gaio Mário aboliu todos os antigos emblemas das legiões, substituindo-os pela águia imperial, conhecida por todos nós. Além disso, cada legião recebeu unidades auxiliares, que incluíam batedores, porta-estandartes, músicos, secretários, operadores de máquinas de arremesso e de torres de cerco, sapadores, médicos, armeiros, assim como cavalaria leve e infantaria leve, recrutadas entre os habitantes locais. Frequentemente, o número de tropas auxiliares não era inferior ao dos próprios legionários. E o mais importante, Caio Mário introduziu garantias materiais para os legionários. Agora, o soldado que cumprisse o tempo de serviço recebia um pedaço de terra ou dinheiro para comprá-lo. Aos bárbaros, como recompensa pelo serviço, era concedida a cidadania romana com todos os seus direitos e privilégios.
Se acrescentarmos a isso o soldo regular e decente que os legionários recebiam, fica claro porque, até a queda do Império, o exército romano não tinha grandes problemas com novos recrutas. Quem era aceito no exército romano? Quem era aceito como legionário? Havia o serviço militar obrigatório, então todos os cidadãos do sexo masculino entre 17 e 46 anos eram considerados obrigados ao serviço militar. No entanto, normalmente eram recrutados para a legião jovens de 17 a 23 anos, embora haja casos conhecidos de pessoas que ingressaram no serviço com 14 ou até 36 anos. Na maioria das vezes, os legionários eram recrutados do interior. Os recrutas vinham das áreas rurais. Os camponeses eram a base da milícia romana na época da República. Eles também formavam a espinha dorsal das legiões durante o período do Império Tardio. Essa situação era totalmente satisfatória para o comando do exército, pois os rapazes camponeses tinham excelente saúde e estavam acostumados ao trabalho pesado desde a infância. Havia outro ponto importante. Acreditava-se que os recrutas do interior não eram corrompidos pelas tentações da vida urbana, por isso eram mais adequados para o serviço militar. Formalmente, os legionários deveriam ter cidadania romana, mas isso também nem sempre acontecia. As legiões estavam espalhadas por todo o vasto território do Império, por isso, seus comandantes às vezes tinham que recrutar soldados entre a população local. Depois, eles simplesmente recebiam a cidadania romana. Foi assim, por exemplo, que Júlio César agiu na Gália. A altura ideal para um legionário era de 6 pés romanos, cerca de 177 centímetros. Porém, a arqueologia mostra que o exército romano tinha pessoas bem mais altas e mais baixas que esse padrão. Por exemplo, a altura de um legionário que morreu durante a erupção do Vesúvio era de apenas 170 centímetros. E a de um soldado do forte holandês de Velsen ultrapassava 190 centímetros. Quanto tempo serviam no exército romano? No primeiro século antes da nossa era, o tempo de serviço de um legionário romano era de 6 anos, mas sob Augusto ele foi aumentado para 20 anos. Os pagamentos após a desmobilização aumentaram várias vezes. Devido às guerras constantes na Europa Central, os legionários eram constantemente mantidos no serviço por mais tempo do que o prazo estabelecido. Essa prática frequentemente levava a motins nas legiões. Tácito, nos Anais, descreve veteranos legionários envelhecidos que já estavam servindo há mais de 20 ou até mais de 30 anos no serviço militar. Muitos perderam membros por ferimentos, mas continuavam a enfrentar dificuldades e privações. Em meados do primeiro século da nossa era, foi estabelecido para os legionários um tempo de serviço de 25 anos. Na verdade, às vezes eles tinham que servir por 26 anos, pois a desmobilização ocorria a cada 2 anos. O legionário podia se aposentar também por motivos médicos, devido a uma lesão ou ferimento recebido no campo de batalha. Essa aposentadoria era considerada honrosa. Nesse caso, o soldado recebia todos os benefícios e pagamentos devidos. Treinamento dos recrutas. Antes de entrar em formação, cada legionário recruta passava por um treinamento rigoroso que o transformava no melhor guerreiro da antiguidade. Sabemos bastante sobre o treinamento dos legionários, pois os autores romanos davam muita atenção a esse assunto. O treinamento básico de um legionário durava 4 meses. Durante esse período, os recrutas eram treinados diariamente até a exaustão total, transformando-os em verdadeiros atletas. Começavam praticando o passo militar correto. O soldado romano precisava ser capaz de percorrer 29 quilômetros em 5 horas em ritmo normal e 35 quilômetros em ritmo acelerado. E isso não era uma caminhada leve. O legionário carregava cerca de 20 quilos de carga. Em condições reais, o peso às vezes chegava até 40 quilos, a infantaria romana carregava literalmente tudo consigo, desde armas e comida até ferramentas de escavação e utensílios domésticos. Por isso, os legionários eram frequentemente chamados de mulas de Mário. Os recrutas fracos e desnutridos na legião eram alimentados melhor. Já os muito preguiçosos ou lentos eram estimulados com varas pelos sargentos e veteranos. Quando os recrutas atingiam a condição física necessária, começava o treinamento de várias ordens e formações, incluindo a famosa formação em tartaruga. Depois vinham os exercícios com réplicas de armas de madeira, que eram o dobro do peso das espadas e lanças normais. A ênfase era dada às técnicas necessárias ao soldado em combate em formação. Os recrutas eram ensinados a se proteger com o escudo e a desferir golpes curtos e perfurantes, além de lançar pilum ou dardos. Os recrutas recebiam instruções sobre o uso do arco e o lançamento com funda.
Os futuros legionários treinavam combates individuais, pois acreditava-se que o soldado romano deveria ser mais forte que o bárbaro, mesmo fora da formação. Para isso, muitas vezes eram convidados gladiadores profissionais. No entanto, de modo geral, não se tentava transformar os legionários em soldados versáteis. Cada combatente tinha sua própria especialidade e buscava alcançar o máximo de excelência nela. O treinamento ia além da preparação militar. Os futuros legionários aprendiam também a construir, especialmente acampamentos militares com muralha de terra, fosso e paliçada. Mas essas habilidades também eram usadas para construir estruturas mais complexas. Os soldados romanos construíam templos, viadutos e estradas. Etiqueta militar dos legionários. Na época, a educação militar recebia atenção especial no exército romano, o que influenciava muito positivamente o espírito de luta dos legionários e sua resistência em combate. Desde o início do treinamento, o recruta era ensinado que a principal virtude do legionário era a obediência rigorosa ao comandante. O não cumprimento de ordens era punido com extrema severidade. Aqui vale mencionar um episódio da história romana relacionado à disciplina no campo de batalha. O filho do cônsul Tito Manlio atacou sem receber ordem. Apesar da vitória, ele foi executado pelo próprio pai como exemplo para os outros soldados. No exército romano existia um castigo severo chamado decimação, que era a execução de cada 10º soldado de uma legião ou de outra unidade. Ela era aplicada para faltas especialmente graves, fuga do campo de batalha, desobediência a ordens, abandono de posições ou rendição de fortalezas. Na decimação, as vítimas eram escolhidas por sorteio e a sentença era executada pelos próprios companheiros. Normalmente, o condenado era morto a pedradas ou pauladas. Nos acampamentos dos legionários, a disciplina recebia altares, como se fosse uma divindade. No entanto, a disciplina romana não se resumia apenas à obediência cega. Um elemento ainda mais importante do termo é o entendimento pelo próprio soldado da necessidade de obediência. Outra qualidade indispensável para o soldado romano era a coragem pessoal, a bravura no campo de batalha. Isso valia tanto para legionários quanto para oficiais e até o alto comando. Os recrutas eram ensinados a se orgulhar de sua legião, a respeitar seus símbolos e a cultivar a lealdade aos seus companheiros de serviço. Por isso, o legionário lutava primeiro por seus amigos, depois por sua centúria e legião, e só então pelo saque e pela glória. E só bem depois, em último lugar, pelo imperador distante e por Roma. Quanto pagavam aos legionários? No período do final do Império, o salário de um legionário era de aproximadamente 1 denário por dia. É muito ou pouco? Vamos calcular. O denário equivalia a 4 sestércios, com um dos quais era possível escolher entre comprar 1 litro de vinho, 3 a 4 quilos de pão, fazer várias refeições em um bom estabelecimento de comida romana ou visitar um banho público. Em outras palavras, com 4 sestércios por dia era possível viver muito bem, sem precisar trabalhar duro de sol a sol no campo. Ao ingressar no serviço, o legionário recebia um adiantamento de 1/3 do salário anual. Naquela época, era uma quantia muito boa, embora do salário do soldado descontassem o custo das armaduras e armas, afinal não era necessário comprá-las diariamente. E também não devemos esquecer do saque militar, da velha e boa pilhagem que às vezes trazia rendimentos consideráveis. Por exemplo, de Jerusalém conquistada, os romanos levaram tanto ouro que o preço dele caiu a uma fração do que era. É verdade que aqui também havia suas nuances. Se uma cidade fosse entregue para saque, tudo o que o legionário conseguisse carregar era considerado seu espólio legítimo. No caso de rendição voluntária da cidade, todos os despojos ficavam com o comandante. E claro, o principal bônus para qualquer legionário era o pagamento. Ao ser desmobilizado, o soldado podia escolher entre um terreno ou 3.000 denários, o que era mais do que suficiente para garantir uma velhice tranquila. Funcionários romanos costumavam enganar veteranos, dando-lhes terras em montanhas ou pântanos ao invés de boas propriedades. Mas isso pode ser considerado um excesso local. O Estado romano tratava seus soldados com honestidade. O que os legionários romanos comiam? O fornecimento de provisões para as tropas é uma questão fundamental na arte da guerra. Nós sabemos bastante bem como se alimentavam os legionários romanos, pois muitos generais e historiadores de Roma deixaram anotações e memórias detalhadas sobre esse assunto. Pode-se dizer que, comparados à maioria dos cidadãos do Império, os legionários tinham ótima alimentação.
A base da dieta do soldado romano era composta por cereais, principalmente trigo. Os legionários moíam o grão manualmente. O grão era moído em moinhos e depois eles assavam pão com a farinha. Também faziam parte da dieta dos soldados mingaus e vários tipos de sopas. Cada legionário tinha direito a 26 quilos de grãos por mês. Além disso, a dieta do soldado romano incluía leguminosas, vegetais e verduras. E claro, as azeitonas, que eram adoradas pelos romanos. Os legionários apreciavam carne de porco, cordeiro, boi e caça. Próximo aos acampamentos romanos, arqueólogos acharam muitos ossos de vários animais. A carne para o Império Romano geralmente era fornecida pela população local. Onde isso não era possível, os soldados criavam o próprio gado. A ração dos legionários também incluía vinho. Eles bebiam o vinho bem diluído. Em campanhas, os legionários caçavam, se é claro, houvesse o que caçar. No entanto, muitas vezes eles sofriam com alimentos locais desconhecidos. Faltava sal, óleo vegetal e vinho. O exército romano tinha todo um sistema de abastecimento de alimentos. Eles tinham seus próprios armazéns e celeiros. Nesse aspecto, ela superava todos os seus adversários de longe. No entanto, o principal fardo de abastecer o exército romano ainda recaía sobre a população dos países conquistados por eles. Como os legionários eram tratados? Pode-se afirmar com segurança que a medicina militar surgiu junto com os primeiros conflitos travados com machados de pedra e porretes. No entanto, foram os romanos que criaram pela primeira vez uma estrutura especial responsável por prestar assistência aos soldados no campo de batalha e após o combate. A primeira coisa que impressiona é a enorme atenção que o exército romano dava às questões de higiene e saneamento. Os autores romanos relatam exigências rigorosas para organizar o acampamento. Era exigido que fosse instalado em lugar alto, seco e perto de água. Os oficiais supervisionavam rigorosamente a qualidade dos alimentos, considerando detalhes como limpeza dos banheiros, estado das roupas dos soldados e conforto das acomodações. Até mesmo a enfermaria para os feridos deveria ser instalada longe das oficinas de armas para que o barulho não incomodasse os feridos. Por tudo isso, o prefeito do acampamento era pessoalmente responsável. Agora compare tudo isso com as condições dos exércitos europeus medievais, onde os soldados viviam na sujeira, sem banheiros e sem água potável. Não surpreende que frequentemente mais soldados morressem de cólera e disenteria do que em combate. Agora, vamos abordar a medicina militar. Cada legião tinha equipes de socorro e um serviço médico, que contava oficialmente com 24 cirurgiões. Em cada grande acampamento militar havia um hospital próprio, chamado Valetudinarium. Normalmente, ele tinha cerca de 200 leitos e atendia de 2 a 3 legiões. Tradicionalmente, um altar dedicado a Esculápio era erguido nas proximidades. Os valetudinários geralmente eram construções sólidas de pedra com pátio interno, aquecimento, sistema de esgoto e abastecimento de água. No edifício, havia enfermarias para 5 ou 6 pessoas, banhos, salas de cirurgia, depósitos para medicamentos e instrumentos. O hospital era dirigido pelo médico-chefe, que se subordinava ao prefeito do acampamento. Resta apenas acrescentar que um nível de organização semelhante em instituições médicas só seria visto novamente na Europa no século XIX. A arte dos médicos romanos também era de alto nível. Durante as operações, eles usavam anestésicos à base de plantas narcóticas. Eram utilizados instrumentos que lembram bastante os modernos. No próprio campo de batalha, atuavam equipes de socorro, que retiravam os feridos e prestavam os primeiros socorros. A estrutura romana da medicina militar foi posteriormente herdada por Bizâncio, porém, após a queda de Roma, as conquistas dos seus médicos, infelizmente, não foram aproveitadas pela Europa. Os médicos europeus só conseguiram alcançar os patamares da antiguidade na era moderna. E, por exemplo, abordagens semelhantes à higiene no exército só começaram a ser aplicadas no século XIX. Algumas palavras para finalizar. Na verdade, neste vídeo eu só queria falar sobre o cotidiano dos legionários romanos. Mas, sem querer, acabei respondendo à pergunta de por que o exército romano foi invencível durante séculos. Os romanos não eram os mais fortes nem os mais corajosos, mas conseguiram criar uma máquina de guerra única, sem equivalente na antiguidade. Claro, de vez em quando eles sofriam derrotas, mas graças ao treinamento, à organização e à disciplina de suas legiões, os romanos praticamente sempre venciam as guerras. Então, até o próximo episódio. Tchau. Пока.